A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudade, né? Faz um tempinho que eu não gravo aqui me alimentando da palavra de Deus e passando também essa força para todos nós. E hoje eu senti a necessidade de gravar esse vídeo por ver, né, a falta do primeiro amor nas igrejas. E sem o primeiro amor, aquele amor que foi nos alcançado, aquele amor ardente que a gente sentia quando a gente aceitou Jesus, né? De fazer a obra, tudo a gente queria fazer, todo evento a gente queria estar, a gente queria visitar, a gente queria orar, né? Então a gente quer tudo. E aí passando os tempos, os dias, tem gente que já tá com 20, 30, outros com 3, 4, estaciona, né? Já tô salvo, satisfeito, né? E como é sentado, salvo e satisfeito. Os 3 S, né? Então, nada disso. Isso não vale para nós crente. Então, Jesus me trouxe na lembrança esta carta, né? Para a gente voltar à prática do primeiro amor, que está em Apocalipse capítulo 2, aonde Deus revelou a João, né? Ele começa assim. Então, foi uma revelação dada a João, das 7 igrejas, como era que estavam as 7 igrejas da província, né? Então João começa assim, Deus revela a ele, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, né? Revelação, né, ao nosso amado João, ele escreve, Deus revela ali a necessidade de mostrar tudo isso, porque ele é uma testemunha de Jesus aqui na terra. Ele fala do que ele viu, do que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2, a gente vai ver a primeira carta, né, à igreja de Éfeso. Gente, aí a gente olhando para nossas igrejas de hoje, essa carta aqui parece que foi escrita para os dias de hoje e não para aquele tempo, né? Mas naquele tempo também já tinha a igreja praticamente morta, né? Que caiu no esquecimento da mesmice e não praticava mais a obra do Senhor, estacionou. E hoje a gente olhando, a gente vê as igrejas desta forma, né? Estacionada. Antigamente era um bate-bate na minha porta, hoje ninguém bate mais na minha porta para dizer, Jesus te ama, ei, né? Eu sou da igreja tal. Hoje a gente não vê mais isso. A gente não vê mais as igrejas, né, nas ruas pregando a palavra de Deus. Então aqui a igreja, né, de Éfeso, ele escreve: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, que é o primeiro amor, né? Caridade significa amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Olha só, né? Então aqui é uma ordem, né? Tens, porém, isto que aborreces as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Então a gente vê aqui uma carta, né, escrita pelo João, uma revelação de Deus, às 7 igrejas que fica na Ásia. E aqui a primeira carta, ele já declara o que ele tem contra a igreja de Éfeso. Ele até admira, né, porque é uma igreja que
que tem se aborrecido com a prática de pastores, doutores que têm pregado a palavra de Deus, mas que não vivem, são falsos mestres, são mentirosos. Hoje a gente vê muito nos dias de hoje, né? Falsos mestres, falsos pastores, obreiro, missionário, evangelista, obreiro da casa do Senhor, pessoas envergonhando, né? Se envergonhando, porque ninguém mancha o evangelho de Cristo, ninguém. O evangelho de Cristo é um evangelho de poder, ninguém mancha o evangelho de Cristo. Mancha a sua vida, dizendo que é crente, dizendo que é pastor e fazendo tudo errado, sendo mentiroso. Então mancha a vida dele e não o evangelho. O evangelho é um evangelho de poder. Embora eu não queira viver ou eu faço diferente, mas ele não perde a sua autoria, né? Então a gente vê aqui, eles não como é que se diz, não concordam com essa prática, né? E também sofrem, né? Sofrem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem trabalhado pelo nome dele e não te cansaste. Às vezes a gente trabalha tanto na obra do Senhor, tanto ali só para nós mesmos, né? E esquecemos de voltar à prática do primeiro amor, né? Da caridade, que é de ajudar aqueles que precisam da palavra, que precisam de ajuda, aqueles que estão vulneráveis lá fora. Então nós precisamos sair e não ficar só dentro, né, no nosso acomodismo. Então essa igreja aqui estava no acomodismo e Jesus vem para reprovar, né? E trazendo para nós, a igreja hoje está assim, né? Mas o que fazer para levantar? O Senhor diz assim, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que é o primeiro amor, né? Então lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, né? E arrependa-te. Então, mesmo a gente estando na igreja, estamos só ali, não buscamos expandir o evangelho. Então, aqui Jesus disse pra gente se arrepender e voltar à prática da nossa caridade, da nossa primeira caridade, do nosso primeiro amor. Não podemos deixar o fogo apagar, né? Os discípulos, quando Jesus Cristo está no meio, né? Jesus está no meio dos discípulos. Jesus é o poder, Jesus é o Espírito, Jesus é o Pai, Jesus é o próprio Deus ali na terra. Então os discípulos tinham, né, ali aquele poder, ali, né, com eles. Aí quando Jesus Cristo ressuscita, a gente vê lá no capítulo de João, cadê aqui? Romanos, vamos para João, aonde o Senhor Jesus Cristo sopra o Espírito, né? João, cadê João? João 20, cadê João 20? Diz assim, ó, 22, e diz assim, ó, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Jesus se reúne, eles estão reunidos na casa com medo, né? Estão com medo ali dos romanos. Os romanos já tinham matado o Senhor Jesus e eles estavam trancados e não sabiam o que fazer ali, fechadas as portas, tudo trancado. Jesus aparece e diz assim, irmãos, né? A paz de Cristo esteja convosco. Que a paz de Cristo esteja convosco. E aí a gente vê eles todos maravilhados com a presença do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo sopra o Espírito ali na vida dos discípulos. E eles receberam o Espírito Santo. Quando nós batistas, acreditamos assim. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente recebe imediato o Espírito Santo. Nós acreditamos nisso, que ninguém que aceita o Senhor Jesus Cristo sem o Espírito convencer. Então a gente recebe sim ali esse poder do Espírito Santo agir na nossa vida e a gente cai em si, né, que a gente é um pecador e o Espírito Santo passa a nos conduzir.
Mas é necessário que a gente seja revestido. Não vai ficar só com o espírito que a gente recebeu de ser convencido que a gente era um pecador e que a gente precisa de Jesus. A gente precisa de muito mais. De ser revestido, sabe, com esse poder. Aí a gente vai, aqui é João, a gente vai lá pro livro de Atos. Vamos ver lá Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, já tem a promessa. Ele diz assim, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois. Não vai demorar muito tempo, não. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, né? Vocês vão ser revestidos de poder para sair e pregar o Evangelho. E aqui no versículo 8, ele completa dizendo assim, ó. No 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até aos confins da terra. Então, quando eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, eles receberam esse poder para ser testemunha de Jesus Cristo, né? Como em toda a Judéia, em toda a província, né? Então, até nos confins da terra. Até chegar nos dias de hoje, como nós estamos aqui, também sendo testemunha de Jesus. Então, eles foram revestidos com o poder, com o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo, mas não é para ficar estacionado. Não. Vamos buscar esse poder, essas virtudes que Deus deu aos discípulos. Ele diz assim, ó, fica aí, mais um pouquinho, que eu vou derramar sobre vocês. Então, por todo o mundo. Então, nós precisamos voltar à prática do primeiro amor, da primeira caridade. E se o Espírito, se nós que dissemos que temos o Espírito Santo estacionar, o que a igreja está fazendo? Como é que a igreja vai evangelizar? Como é que a igreja vai entrar em batalha contra o nosso adversário? O Senhor deu essa autoridade para a igreja. Então aqui a gente vê, né, o quanto o Senhor se preocupa com a igreja do Senhor. Ele diz assim no 6, tens porém isto que aborrece as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram um grupo o qual ele queria mandar, ele era opressor, né? Era um grupo que fazia e levava ao povo a cometer a idolatria, a prostituição. Então era um grupo que fazia tudo isso. Tinha essas coisas, esse grupo ele era manipulador, né? Queria e levava a pessoa a fazer as coisas erradas. Então o Senhor disse que tinha contra eles, que tinha a favor deles, né? Que eles aborrecia as obras dos nicolaítas. Então essa prática eles não tinham e nem era a favor. Assim como um dos falsos mestres, né? Eles também não eram a favor e abominava, assim como Deus também abomina. Então a gente vê aqui, né? Aí ele diz o que vencer, né? O que vencer, darei a coroa da justiça, né? Então, vamos lutar e vamos vencer com as armas de Cristo Jesus, para que a gente possa também ter, né, a árvore da vida. A árvore da vida simboliza sustentação, né, espiritual para a mente, a vida eterna, né? Então, paraíso é vida eterna, e é isso que nós almejamos, né? Paraíso é uma palavra para um jardim, né? Paraíso simboliza o que? O jardim do Éden, foi um paraíso criado ali para Adão e Eva, e eles jogaram fora, né, esse paraíso. Vamos trabalhar enquanto a noite não chega. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus venha te despertar, me despertar, e que a gente venha, né, fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Jesus venceu e nós também seremos mais que vencedor, mas precisamos fazer. Amém? Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.